Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, com a ajuda de Deus e sempre com a ajuda dele, quero deixar uma palavra a respeito da volta do Senhor Jesus, baseado no livro dos Reis, capítulo de número 2 e verso de número 11. Segunda Reis, capítulo de número 12 e o verso 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu em um redemoinho. A Bíblia nos diz, através do apóstolo Paulo, que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. O arrebatamento de Elias, o seu translado, aquela hora dramática para o profeta Eliseu, é uma figura evidente da certeza do arrebatamento da igreja, que se dará em breve. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, o qual diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então juntos subiremos ao encontro do Senhor, a encontrá-lo nos ares. Então estaremos para sempre com o Senhor. E o verso 18 diz: Consolai-vos, meus irmãos, com essas palavras. A promessa feita por Deus de levar Elias ao céu em um redemoinho, que se encontra no verso 1, sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Observe, irmão, que existe uma jornada de Gilgal até o Jordão. Ao atravessar o Jordão, ocorreu o arrebatamento de Elias. E nessa jornada, eles iam andando e falando acerca dos mistérios de Deus, com certeza Eliseu recebendo instruções por parte do seu mestre, concernente às coisas de Deus. Para nós não pode ser diferente. Da jornada que nós iniciamos quando aceitamos a Cristo como Salvador, no momento em que nós estivemos na cruz, ao pé da cruz, até o arrebatamento da igreja, o nosso falar, o nosso sentar, o nosso levantar e a nossa maneira de andar deve ser como a desses dois homens de Deus. Infelizmente, muitos hoje estão perdendo tempo com fake news, com propostas que não agradam a Deus, ficam muito tempo atendendo às suas necessidades egoístas e pouco se importa em manter uma vida santa e reta na presença de Deus. Nós não podemos fazer isso. Não temos mais tempo para fazer isso. O arrebatamento está às portas. A profecia dos filhos dos profetas. No verso 3, diz assim: Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. Irmãos, o espírito da profecia
está em nosso meio. E, infelizmente, muitos que querem se sobrepor querem ir além do que conhecem, vêm nos perturbar. Veja que Eliseu usou um termo bom, bem duro aqui, calai-vos, ou calem a boca. Eu também sei disso. Então, existem pessoas querendo adivinhar hoje, e eu falo de pessoas que são cristãos professos, que querem adivinhar quem é o anticristo, que a vacina que está aí é algo que irá nos colocar como escravo dele. Ô, irmãos, isso é coisa de criança. Isso é meninice. Deus deixou a medicina para o nosso bem. E outra, se há uma perseguição às igrejas, agora, no sentido, veja bem, no sentido que será nos dias da grande tribulação, quando a igreja não estiver mais aqui, por que então que estão ordenando o fechamento de bares, de shoppings, não aglomeração em praças, em postos de gasolina? Não é só a igreja. Não é só as igrejas, as igrejas, os templos, a instituição. Há também outras instituições da sociedade, do comércio, que estão sendo prejudicados. Então, existe aí uma escatologia aterrorizante, como diz o pastor Ciro Sanches de Borges, que está colocando muitos crentes em posição bem diferente aqui de Eliseu e de Elias, que caminhavam tranquilos, de Gilgal até Jordão. Então, de Gilgal até o Rio Jordão, que vai ser a hora de atravessar, não deixe que nenhum espírito de profecia aterrorizante, carnal, venha te perturbar. Calma-te, acalma-te. Lembre-se que Jesus disse: vocês não poderão acrescentar um côvado à vossa altura, e nem tornar um fio de cabelo branco ou preto. Então, por mais que alguém pinte o seu cabelo branco de preto, ele vai voltar a ficar branco. Então, Deus sabe de todas as coisas. Fiquem tranquilos. Deus está no comando. É comum nós ouvirmos isso. Deus está no comando. Está mesmo. Está mesmo. Os planos de Deus estão correndo na maior tranquilidade e Ele está atento a tudo. No momento certo, tudo vai acontecer. A volta de Jesus vai ser em segredo. Viu? Quando você menos esperar, os salvos serão tirados da terra. Num momento. Essa palavra no momento é quase que indivisível. É quase que indivisível. Certo filósofo grego, ele pegou uma pedra e foi dividindo. Chegou uma hora que não deu para ele dividir mais aquela pedra. Aí ele chamou aquela pequena fagulha de pedra de átomo. Hoje já se dividem o átomo, né? Mas o arrebatamento da igreja acontecerá num momento, num tempo, uma divisão de tempo tão curta que é impossível de medir. Então fique tranquilo. Por isso que Paulo disse: as tribulações que nós passamos hoje não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada. E haverá um peso. Isso que nós passamos produzirá um peso de glória. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus pelo seu sofrimento, pela sua dor, pelas suas perdas. Claro, perdas
acarretam tristezas, mas é uma tristeza com esperança. Muito bem. O milagre da abertura do Jordão com a capa, que é o símbolo da autoridade da igreja. Meus irmãos, a igreja ainda tem autoridade. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Façamos uso dessa autoridade que vem de Jesus para evangelizar, para curar os enfermos, para limpar os leprosos e para expulsar os demônios. E olha que promessa! Além de pegar em serpente e escorpiões sem sofrer dano, e isso se remete aos demônios que estão aí atuando, nós também temos a promessa que se bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Você viu o cientista preparar aquela vacina? Você viu? Eu não vi. E como é que nós podemos garantir que há ali um veneno mortal para no futuro acabar com a raça humana? Irmãos, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Quando Ezequias foi curado pelo poder de Deus, ele também se valeu com os médicos da época, orientados pelo profeta Isaías, a colocar uma pasta de figos na sua chaga. Foi Deus que curou Ezequias, mas Deus mandou eles se valerem da ciência, do remédio, para que a cura fosse completa. Deus cura sobrenaturalmente? Claro que cura. Eu sou testemunha disso. Tem milhares de irmãos na história que são testemunhas disso. E agora surge um monte de gente, um monte de WhatsApp, de mídias sociais aterrorizando o povo. Além do mais, nós estamos aqui. Pedro disse: honrai o rei, obedecei às autoridades. Então fique tranquilo, mais vale obedecer do que sacrificar. Deus se interessa mais na sua obediência do que no seu sacrifício. Entendeu? Vamos lá. A autoridade da igreja também vem de Deus. O que Elias fez veio tudo de Deus. A igreja tem autoridade, irmãos. Ou lá no templo, o templo não é igreja. Coloque isso na sua cabeça. É a casa de Jesus, a casa de oração? É. Mas quando nós saímos de lá, o templo sai também, porque o Espírito Santo habita em nós. Temos que ir à igreja? Temos. Mas nós estamos debaixo de uma ordem imposta. Nós não pagamos nossos impostos? A quem imposto? Imposto. Se os nossos governantes chegarem na nossa casa, você não vai honrá-lo? Você não vai dar o seu melhor café? Não vai fazer um pão de queijo para recebê-lo bem? E por que nós não vamos obedecer uma ordem? Ou será que há algo de interesse por trás disso? Claro que nós vamos nos valer dos nossos direitos. Paulo, certo dia, estava sendo surrado e ele falou para o centurião: é lícito açoitar um cidadão romano? Aí o centurião respondeu: tu és romano? Ele disse: eu sou. Aí o centurião disse: eu também sou. Eu comprei a minha cidadania romana por 300 denários. Paulo disse: eu sou de nascimento.
Aí ele parou de açoitar. Quer dizer, Paulo se valeu dos seus direitos como cidadão. Então a igreja a igreja é instituição, vamos lutar pelos nossos direitos, não tem problema. Mas, irmãos, sirva a Deus com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Mas isso é só dentro do templo? Não é no seu trabalho? No seu espírito? Jesus disse à mulher samaritana: o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso num tempo que já tinha o templo de Gerezim e o templo de Jerusalém. Quando Tiago escreve a sua carta, ele diz, lá está escrito, aqueles que vão receber a carta, Paulo chama de as 12 tribos que estão na dispersão. Não tem ali uma instituição, a não ser as 12 tribos, que podemos dizer que era quase que algo abstrato, embora existissem, mas não era algo concreto, palpável, eles estavam dispersos. Então, irmãos, o carro que arrebatou Elias merece um destaque, bem como o redemoinho. É uma atenção especial que nós temos que dar a essa comparação, bem como o redemoinho. O carro e os cavalos, veja que foi um carro. O carro e os cavalos. Cavalos eram vários, não sei quantos, mas eram vários. Simboliza os anjos de Deus que acompanharão Jesus na sua vinda. Judas viu, ou melhor, Enoque, no livro de Judas, Judas menciona Enoque, dizendo: eis que é vindo o meu Senhor, com milhares de seus santos, para fazer juízo. Ele faz dos seus ventos, dos seus mensageiros e dos seus ministros, ele faz dos seus mensageiros ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Hebreus 1:7. A Bíblia diz que Elias subiu ao céu em um redemoinho. Não foi nos carros e cavalos. O carro e os cavalos separou um do outro. Mas Elias subiu num redemoinho. Oh, que maravilha! Como se forma um redemoinho na terra? A temperatura do ar e do solo, muito elevada, é o fator principal para a formação desse fenômeno, e por isso podem surgir em meio ao fogo de queimadas. Então, quando tem o encontro da temperatura, né? Da temperatura muito elevada, muito alta, quando se encontra com o ar, forma esse redemoinho. No arrebatamento de Elias, aconteceu diferente. Aconteceu diferente. Não havia nenhuma queimada às margens do Jordão. Mas o dono da temperatura, o que organiza a natureza, estava ali. O que sustenta todas as coisas é o que veio buscar Elias. O que houve ali foi um aquecimento do Espírito de Deus, a junção da palavra profética na boca de Elias, com o vento do Espírito, formou aquele redemoinho. Eu estou falando, irmãos, de forma alegórica.
Então Deus, o Pai, enviou o carro e cavalos de fogo para recepcionar e escoltar os seus servos, o seu servo Elias, até a glória. Assim será em breve com a igreja. Desde o dia de Pentecoste, o Espírito Santo vem aquecendo um povo especial, zeloso e de boas obras para ser levado ao céu. Não por um redemoinho, mas pelo Rei Jesus, o noivo, o Cordeiro de Deus, o Emanuel, o Senhor dos Senhores, a fiel testemunha, o leão da tribo de Judá, a oliveira verdadeira, o justo juiz, o Amém. Ali estaremos para sempre com o Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aleluia. E quem crê, diga: venha. Amém.